Isso aí. Bom, a gente está falando aqui sobre esse inquérito das fake news, a aceitação pelo Ministério Público Eleitoral da inclusão do inquérito das fake news do Supremo na investigação pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nós vamos conversar agora sobre esse e outros assuntos também com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, candidato derrotado no segundo turno das eleições de 2018, Fernando Haddad, do PT, e com o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso Nacional. Quero dar boa tarde aos dois e pedir inicialmente ao ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é do PT, que foi um dos propositores dessa proposta, que comece comentando o que a gente acabou de anunciar aqui em primeira mão. Prefeito, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dani. Boa noite aos telespectadores da CNN. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse processo, na verdade, ele tem início quando das denúncias feitas pelo jornal Folha de São Paulo, elucidando o esquema de fake news que aconteceu certamente na última semana do primeiro turno das eleições de 2018. Ali houve um enorme bombardeio de notícias falsas contra mim e contra a candidata vice na minha chapa, a Manuela Dávila, que, de acordo com o que o próprio Bolsonaro entendia à época, seria suficiente para lhe dar a vitória no primeiro turno. O que era muito conveniente para ele, porque ele não queria, ele já estava de alta, né? E ele não queria participar dos debates em nenhuma hipótese comigo. Tanto é que não participou, mesmo com a autorização dos seus médicos. Então, para ele era vital que a eleição terminasse no primeiro turno. Então, houve aquele bombardeio, mas não se sabia exatamente qual era o mecanismo que estava por trás. E a reportagem da Folha de São Paulo, que inclusive foi premiada, a repórter Patrícia Campos Mello, ela trouxe a público a manipulação de informações com o uso de 400 mil celulares, a maioria dos números do exterior, recursos angariados ilegalmente de empresários bolsonaristas, utilizando-se inclusive de cadastros ilegais e mensagens caluniosas e difamatórias. Então, esse esquema está sendo descoberto. Eu quero crer que agora, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, que foi ele próprio vítima da mesma maquinaria engendrada pelo bolsonarismo e agora quer elucidar porque ele vê riscos institucionais da manutenção dessa máquina de fake news. Perfeito. Agora nós podemos chegar, quem sabe, à verdade dos fatos. Só para manter o tempo aqui, a gente vai continuar falando desse assunto, mas são 2 minutinhos. Ambos já estiveram aqui, perdão. Estão acostumados com a nossa mecânica. Por favor, Rafa, e agora é o senador Eduardo Gomes. 2 minutos. Pois não, muito boa tarde, Rafael, Colombo, Daniela Lima. Quero cumprimentar também Fernando Haddad, ex-candidato derrotado à presidência da República. Quero falar aqui de maneira muito clara, porque apoiei no primeiro turno o candidato a presidente Geraldo Alckmin. Então, pude observar, apoiei o presidente Bolsonaro no segundo turno, toda a dinâmica da eleição. Fica parecendo, por tudo que falou aqui o Fernando Haddad, que o PT foi inocentemente para a eleição, que foi vítima de uma candidatura, de uma campanha violenta e que não a verdade que a população brasileira assistiu. Um final de governo desastroso, o impeachment da ex-presidente Dilma e o país todo atônito procurando uma alternativa e acabou democraticamente elegendo o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, eu acho que o que está sendo levantado agora e discutido no inquérito de apuração de fake news precisa ter o mesmo rigor que parte da imprensa brasileira tem tido com relação às últimas notícias vinculadas sobre fake news. Afinal de contas, a chapa do PT recebeu um processo do Tribunal Superior Eleitoral, as contas do presidente Bolsonaro foram aprovadas e nós vamos entrar num debate a partir de agora da influência disso que está sendo a acusação numa eleição em que o presidente tinha 18 segundos de televisão e foi eleito depois de um atentado à sua vida
que foi visto pelo mundo inteiro. Então é preciso que a gente, com respeito, de forma muito digna, debata aquilo que é interessante para o país. Mas não podemos passar de uma hora para outra um cenário de que foi uma eleição em que não havia, por todos os lados, ataques de diferentes formas a todos os candidatos, inclusive. Então precisa ser justo com relação a isso. Eu tenho certeza que nós faremos nesse debate aqui um bom debate. Mais 2 minutos para o senhor, prefeito. Olha, eu faço minhas as palavras do senador a quem eu cumprimento. Né? De fato, eu acho que o país precisa conhecer a verdade, razão pela qual eu apoio o Supremo Tribunal Federal em estabelecer um inquérito para essa apuração. Eu acho que todos os democratas do país querem conhecer a verdade. Ninguém quer um julgamento injusto. Nós do PT somos os primeiros a defender julgamentos imparciais, em que os juízes não tomem partido, em que os juízes se baseiem nas provas do processo. Portanto, eu não desejo para ninguém, nem para o presidente Bolsonaro, que ele seja injustiçado com uma decisão que não esteja bem fundamentada. Mas eu sou contra o pedido do presidente Bolsonaro de que essas provas que estão sendo recolhidas agora não sejam levadas ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que é um pedido que não condiz com a fala do senador, que eu aprecio, a fala correta. Vamos esclarecer a verdade, sem partidarismos, e vamos para o julgamento a partir de uma apuração bem feita pela Polícia Federal. Perfeito. Senador Eduardo Gomes. Bom, veja bem, quando a gente discute justiça, espaço para defesa e principalmente o cenário político que vive o país, há por parte do governo, principalmente das lideranças do Congresso, senadores da base do governo, deputados federais, uma certa tranquilidade de quem viu como foi a eleição presidencial e que também acompanha com muita cautela esse novo episódio da política brasileira, em que nós estamos discutindo uma coisa nova, intensa, que é a fake news em todos os seus níveis. A participação na eleição, ela precisa ser muito bem calibrada, porque de todos os partidos, em todos os partidos, com o advento da tecnologia, do WhatsApp, uma nova forma de fazer política, houve sim, por parte de vários partidos, eu acho que eu não posso aqui retirar nenhum partido que disputou as eleições, a disseminação e a divulgação ampla de notícias, propostas de governo, e posso até dizer que por parte dos populares, de maneira até incontrolada, ataque à honra, fake news de todos os lados. Talvez a figura mais registrada em qualquer momento da vida brasileira, nos últimos 3, 4 anos, com todos os tipos de ofensa, tem sido a figura do presidente Bolsonaro pela forma muito combativa que faz política. Então, a gente precisa ter serenidade, precisa ter marco legal, é preciso que se entendam que nas próximas eleições, nessas eleições de prefeito, na próxima de presidente da República, a regra não será a mesma, até porque a tecnologia não vai permitir a divulgação em massa de qualquer conteúdo falso. Então, eu acho que a gente vai partir para uma coisa mais tranquila. Prefeito, recentemente eu vi uma entrevista da ex-ministra, ex-candidata Marina Silva, dizendo que ela talvez tenha sido uma das primeiras grandes vítimas de campanhas de fake news, naquela campanha vencida pela ex-presidente Dilma Rousseff, quando havia inclusive uma propaganda eleitoral em que aparecia alguém da campanha dela tirando um prato de comida de um pobre, dizendo que ela trabalhava a favor de banqueiros. E há frequentemente também essa acusação de que o PT agora se posiciona na condição de vítima de fake news, mas teria trabalhado, se não com essa mesma máquina financiada por empresários, mas propagando informações que também não são verdadeiras. E eu me recordei quando a gente estava discutindo aqui, nesse momento, exatamente dessa entrevista da ex-candidata Marina Silva. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Rafael, aquilo era uma propaganda eleitoral oficial que foi levada ao ar, foi impugnada pela candidatura da Marina e foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a propaganda. Aquilo era uma crítica dura, né, e talvez até de mau gosto, mas uma crítica dura à proposta de dar autonomia ao Banco Central.
E o que a propaganda dizia é que aquilo ia trazer ainda mais miséria para o povo brasileiro, porque os bancos privados, eles praticamente já se apropriam do Banco Central, que cuida dos interesses dos banqueiros. Veja agora o que aconteceu na pandemia. O dinheiro para o pobre demorou a chegar. O dinheiro para os governadores não chegou ainda. Mas o dinheiro para os bancos, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, estava depositado na conta. Porque o Banco Central zela pelos bancos privados, é mais do que mãe e filho. É uma relação maternal. E a independência do Banco Central ia significar uma apropriação dos bancos privados ainda maior. Sabe o que os bancos privados fizeram com o dinheiro liberado pelo Guedes? Emprestaram a juros para o próprio governo. Ou seja, o dinheiro que deveria chegar ao micro e pequeno empresário para honrar seus compromissos foi depositado em operação compromissada na conta do próprio Banco Central a juros. Então, o governo está pagando juros de um dinheiro que é dele. Tá bom. Então, nós precisamos entender que a proposta era muito grave. Senador Eduardo Gomes, mais 2 minutos para o senhor. Muito bom, porque o debate vai evitar que a gente propague fake news. O recurso dos estados, dos 26 estados do Distrito Federal e dos milhares de municípios, 5.700 municípios no Brasil, estão na conta no dia de hoje. A primeira parcela de 15 bilhões, no total de 60 bilhões, sem contar com a renegociação das dívidas, no esforço fiscal do governo federal de mais de 120 bilhões. E falar sobre a ligação do presidente Bolsonaro com qualquer tipo de benefício a banco é humor puro, não faz o menor sentido, porque o presidente tem, desde o primeiro momento, se dedicado a achar soluções e não é fácil. Há uma base social importante que foi detectada, tratada agora com muita seriedade por parte do governo para incluir todos aqueles que necessitavam o recurso de R$600, o recurso emergencial, que deve agora ter uma prorrogação técnica aí para que a gente consiga voltar aí ao normal, aos poucos. Então, o governo federal, sem fazer propaganda, tem feito todos os esforços possíveis para atender estados e municípios, e não é uma coisa simples, porque o presidente Bolsonaro não achou o Brasil uma maravilha, com as contas em dia, principalmente as estatais. Então, foi um esforço fiscal que deu condições para o governo agora acudir de maneira rápida, dentro do possível, esse momento muito difícil que toda a população passa. E sobre fake news, eu quero lembrar todas de toda a ordem. Na eleição de São Paulo, no ano passado, nós tivemos um vídeo muito famoso. Então, assim, o que a gente precisa é de um debate propositivo para impor regras gerais. Perfeito. Ex-prefeito Fernando Haddad, eu ia acrescentar aqui um novo tema, mas na pergunta anterior, o senador Eduardo Gomes fez menções diretas ao senhor e à campanha de 2018. Eu gostaria de saber se o senhor quer responder a essas menções que ele fez lá atrás, dizendo que houve fake news de tudo quanto é lado nas eleições de 2018, para resgatar, e, portanto, a coluna vertebral desse debate, que é não só o inquérito que está no Supremo, mas agora a decisão do Tribunal Superior, o parecer do Ministério Público Eleitoral, que assim fica bem clarinho, que permite aí que abre caminho para o compartilhamento de provas do Supremo com o TSE. Vou passar 2 minutos para o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e depois, claro, haverá réplica, tréplica e assim seguimos. 2 minutos, prefeito. Olha, houve um mal-entendido em relação à decisão que o Tribunal Superior Eleitoral tomou em relação à nossa campanha. Porque a nossa campanha, de fato, impulsionou um site de notícias verdadeiras sobre o Bolsonaro. E ocorre que essas notícias eram desabonadoras da figura dele, mas todas absolutamente verdadeiras. Num primeiro momento, o Tribunal Superior Eleitoral considerou aquilo uma prática de fake news e multou a campanha em R$176 mil. Quando nós demonstramos que não havia nenhuma fake news, que era um impulsionamento de notícias desabonadoras, mas todas verdadeiras, essa multa caiu de R$176 mil para R$6 mil. Ou seja,
o próprio tribunal reconheceu que não havia inverdade naquilo que estava sendo divulgado pelo Bolsonaro. Aliás, uma coisa diga-se a favor do Bolsonaro, ele nunca escondeu as suas opiniões. O que ele pensa sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os nordestinos, sobre os pobres, ele nunca escondeu. Nesse ponto, eu acho que o senador tem muita razão em falar que o atual presidente da República nunca fez segredo do seu posicionamento, inclusive em relação à ditadura militar e as medidas que ele tomaria se pudesse, caso fosse eleito presidente, de fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal. Ele não é um democrata e nunca escondeu isso de ninguém. Nisso, estamos de acordo. Perfeito. Econômico, o prefeito tem 2 minutos, o senador Eduardo Gomes. Vou usar bem breve aqui, porque um antidemocrata não tira 57 milhões de votos e tem nas suas relações de 28 anos de parlamentar amizades em vários campos e faz da sua campanha uma campanha de obstinada, é verdade, muito contundente. Então, o presidente Bolsonaro chega inteiro para o próximo debate de eleição presidencial, se o candidato Haddad estiver de novo como candidato do PT. Acho que essa pauta é para ser discutida nesse momento, talvez seja um momento interessante em 2022. Nesse momento agora, o que a gente precisa dizer é que o tema fake news, ele precisa ser tratado de maneira mais ampla. Não há no mundo uma regra definida para fake news e isso faz com que todos tenham prejuízo. Eu estou bem otimista com relação à possibilidade de processo no TSE, porque esse caso específico do PT, o PT foi inocentado, diminuiu a multa, mas continuava com o processo. Então, eu entendo que as coisas vão ficar bem claras sobre o que é campanha, o que é opinião e o que é fake news. A primeira medida que a gente tem que tomar é a proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser implementada de verdade no país e a gente precisa proteger o indivíduo para que a gente consiga proteger o conjunto dos eleitores e dos cidadãos e cidadãs sob a melhor informação. Portanto, eu digo, tem hora que esse debate ele fica convergente, porque eu tenho certeza que todo mundo quer um ambiente melhor para as próximas eleições, inclusive o presidente Bolsonaro. Prefeito, tréplica ou réplica agora, Dani? A Dani é que faz o cronômetro oficial aqui agora. Eu diria que é a réplica dele, né? E daqui a pouco temos a tréplica de Eduardo Gomes. Olha, eu concordo com o que diz o senador. O senador está fazendo uma observação correta de que não interessa ao cidadão brasileiro esse tipo de prática, isso tem que ser normatizado. Nós temos que ter eleições livres no Brasil e eleição livre pressupõe um debate de argumentos e não um debate de calúnia e difamação, sobretudo baseado em verdades sobre as pessoas. Acho que ninguém está interessado nisso. Mas mesmo agora, senador, eu faço um apelo ao senhor como cidadão. Eu sou professor universitário, não tenho mandato, não tenho cargo público, dou aulas, e eu acho importante, quando a gente discute a veracidade dos dados, discutir, inclusive, a veracidade dos dados oficiais. Por exemplo, a quem interessa a divulgação de dados sobre a pandemia que não sejam absolutamente claros e transparentes? Quer dizer, precisou de uma liminar de um ministro do Supremo para que o Ministério da Saúde voltasse a publicar os dados, como faz todas as outras nações do mundo. Então, eu acho que transparência, eu acho que o zelo à coisa pública, você escancarar as portas, né, dos portais oficiais, é uma prática fundamental. Muitos brasileiros estão morrendo. Nós estamos aí na casa de quase 40 mil mortos. Não há sinais de arrefecimento da pandemia entre nós. Será que mais transparência não ajudaria os brasileiros a buscar um caminho para superar essa crise? Será que nós não ajudaríamos a própria economia nacional com mais transparência dos dados sobre o que está acontecendo de fato no país? Então, acho que é uma discussão ampla que deveria ser feita sobre a veracidade do que se leva ao conhecimento da população. Coronavírus é o novo assunto, senador? Eu quero aproveitar a fala do ministro Fernando Haddad para dizer do respeito que tenho por ele, pela história,
e para colocar as coisas no seu devido lugar. A liminar concedida, com todo respeito também pelo ministro Alexandre de Moraes, é a mais fácil de ser cumprida da face da terra, porque desde ontem o Ministério deixou claro, o ministro Pazuello, de que os dados serão colhidos nos estados, o governo federal não gera os números e que vai simplesmente mudar a forma e ampliar a transparência e as informações sobre o número de óbitos e principalmente sobre o crescimento ou não da transmissão do Covid em várias regiões brasileiras. É preciso dizer que nós temos agora um ministro que não faz uma performance para a mídia, mas que trabalha muito forte na logística. Distribuiu nessa última semana mais de 5.000 respiradores, está percorrendo o país levando os insumos, aquilo que a população realmente precisa para o tratamento da Covid. E é importante dizer que nós estamos recentemente agora recebendo informações desencontradas do mundo inteiro. Recentemente a OMS mudou algumas vezes de posição sobre a cloroquina e agora recentemente sobre a transmissão de assintomáticos. Então é preciso ter muita cautela porque a pandemia é mundial. Ninguém vai vencer um debate político se aproveitando de uma situação dessa para colocar em xeque qualquer conduta política que não seja a de tentar salvar vidas, de dar mais condições à população de enfrentar aquilo que todas as famílias estão enfrentando. Então, é preciso separar o debate político disso. Eu tenho certeza que é isso que está acontecendo nesse momento. Prefeito, mais um tempo para o senhor falar sobre coronavírus, então. Olha, eu acredito que as confusões do último final de semana foram ruins para o Brasil, porque, inclusive, isso foi assunto da imprensa internacional. Eu acho que nós não devemos perder credibilidade no país, no mundo. O Brasil é muito importante no mundo, então, dados sobre desmatamento, que vem aumentando a cada mês na Amazônia, dados sobre a Covid, que, infelizmente, vem aumentando a cada semana. Nós, um mês atrás, tínhamos 200 mortos por dia, nós estamos superando 1.000 mortos por dia. Quanto mais transparência nós tivermos sobre a situação da economia, a situação do desemprego, a situação da pandemia, a situação do desmatamento, que são assuntos que projetam o Brasil no exterior. Os nossos parceiros comerciais dependem dessas informações, inclusive para selar acordos duradouros conosco. Eles querem saber que estão comprando produtos de um país sério, de um país transparente, de um país democrático, de um país que não ofende as instituições, respeita a imprensa. Fundamental, senador. Respeito à imprensa, porque a imprensa, por mais que você seja crítico a ela, você tem que reconhecer o papel social. Ela é que veicula os dados, ela é que leva a informação para o cidadão. Você pode ficar contrariado com uma nota no jornal, com um editorial, com uma reportagem, você pode ficar contrariado e até tem o direito de reclamar. Mas desrespeitar a imprensa, como vem acontecendo no nosso país, isso causa uma perda de imagem no exterior muito grande. Então, nós precisamos preservar essas relações para que não acarrete prejuízos econômicos e sociais para o nosso país, que não está com uma imagem boa no exterior. É isso, tem mais tempo para o senador Eduardo Gomes agora fazer uma tréplica sobre o que disse o ex-prefeito de São Paulo. Bom, eu entendo que na política também, principalmente nas relações institucionais, nós vamos viver um novo normal, que é essa palavra recente adotada pela população brasileira. O presidente Bolsonaro é absolutamente franco, fala sempre que provocado a falar, tem uma linha muito forte e contundente de defender as suas teses. Eu tenho certeza que o telespectador que votou no presidente Bolsonaro não o encontrou calado num canto. Decidiu votar nele por uma carga de indignação que trazia na sua forma de fazer política. E eu sei que essas relações vão se ajustar, eu sei que o Brasil vai poder julgar um governo em tempos normais daqui a algum tempo, logo depois da pandemia, e é preciso entender se o prestígio internacional vem sempre por uma frase mal colocada ou se por bilhões de roubos, de desvio e o país sendo conhecido como um carimbo de corrupção inigualável no mundo inteiro. Então, a gente precisa entender que passa agora, nessa fase,
o governo do presidente Jair Bolsonaro por uma nova prática, uma nova forma de fazer política, e a gente sabe que a imprensa tem que ser respeitada, o espaço tem que ser dado de forma igual, e eu tenho certeza que em alguns momentos já foi reconhecido também que o presidente foi exageradamente criticado ou mal interpretado, e isso por muitas vezes, até recentemente, foi reconhecido por parte da imprensa. É um relacionamento que precisa ser trabalhado em cima da democracia. Okay. A gente deu uma pausa nesse debate, mas, para fazer o intervalo, agora o senador Eduardo Gomes deixou uma provocação para o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Então, eu vou manter esse tema. Certamente o prefeito ouviu e tem algo a dizer. São 2 minutos. Olha, eu acredito que muitas coisas estão se elucidando com o tempo. É óbvio que houve uma operação contra a corrupção, reconhecidamente, graças às medidas do governo Lula e Dilma, isso dito pelo próprio Sérgio Moro. Sérgio Moro, em 2 ocasiões, reconheceu que os governos do PT foram os que mais apoiaram o combate à corrupção. Disse isso na sentença que condenou o Lula e o tirou da eleição, uma eleição que estava ganha para o Lula, né? E tirou o Lula da eleição, e disse isso quando pediu demissão em virtude da intromissão do Bolsonaro na Polícia Federal, acusando ou sugerindo que o Bolsonaro buscava nomear o superintendente da Polícia Federal no Rio com fins pessoais. E o próprio presidente, na famosa reunião de 22 de abril, fez menção a que não deixaria a investigação, não disse qual, chegar à sua família e aos seus amigos. Expressão textual do presidente Bolsonaro. Mas muita coisa aconteceu depois disso. Nós tivemos a divulgação da Vaza Jato, que são as mensagens trocadas pela Operação Lava Jato, que indicava uma manipulação política da operação, nada contra prender bandido, sou o mais favorável a prender bandido. Eu, aqui em São Paulo, como prefeito, desbaratei 5 quadrilhas em áreas diferentes da administração. Tenho maior apreço pelo combate à corrupção, mas sou contra a manipulação do Poder Judiciário com fins políticos. Eu acho que muita coisa se esclareceu de lá para cá. Senador Eduardo Gomes. É essa diferença pontual. Primeiro, eu acho que todos os candidatos que disputaram a eleição com o presidente Jair Bolsonaro entendiam que a eleição estava ganha. E ele acabou vencendo as eleições. Então, não vejo sentido numa eleição ganha que ia ter uma disputa muito forte sobre o tema que movimentou as urnas, que foi o combate à corrupção. E com relação ao ex-ministro Moro, o que eu posso dizer é que tanto a reunião do dia 22 de abril, como a sua divulgação, a apuração, a divulgação ampla e restrita do vídeo, como a própria questão da saída do ex-ministro, mostra que o Jair Bolsonaro é o primeiro chefe de Estado na face da terra que é printado pelo ministro da Justiça, especialista em prender corrupto, e que não conseguiu, porque não há nenhum motivo, trazer qualquer dado comprometedor da conduta do presidente da República ou de qualquer dos seus ministros. Portanto, é o que eu digo, é um novo país, vamos debater, vamos buscar na luta democrática, na luta política, argumentos para disputar a eleição de 2022. E vamos colocar o país para crescer, resolver essa questão dessa pandemia, da questão da saúde, sustentar os municípios e os estados para que a gente atravesse esse caminho de uma maneira melhor. Meus caros, a gente está se encaminhando para o final do nosso espaço aqui para o debate. Vou deixar 1 minuto para as considerações finais de vocês, pode ser? Então, nós iniciamos falando com o senador Eduardo Gomes, correto? Então, vamos encerrar com Fernando Haddad. Senador Eduardo Gomes, 1 minuto para o senhor fazer suas considerações finais. Quero agradecer ao Fernando Haddad, quero agradecer à CNN, a todos vocês, e dizer que nós estamos abertos para essa discussão, para tentar unir o país dentro do possível, para que a gente consiga um novo marco legal para as comunicações e para a divulgação e para a campanha em si, para que a gente sustente a nossa democracia com a verdade.
e tenho certeza absoluta que nós teremos aí eleições para prefeito e para presidente em 2022 com a qualidade melhor, para ambos os lados, para todos os lados, para que a democracia sempre vença e que as pessoas que digam a verdade sejam sempre apontadas por isso. Então, a minha gratidão, a oportunidade de fazer esse debate, acreditando sempre no país e no povo brasileiro. Perfeito. Fernando Haddad, 1 minuto. Tive muito prazer em conversar com o senador Eduardo Gomes, agradecer as suas palavras, a sua postura. Acho que o Brasil está precisando de mais debates, mais transparência, mais democracia. Agradecer à CNN pela oportunidade que tem dado a lideranças do Partido dos Trabalhadores de expressar os seus pontos de vista, sem tabus, sem nenhum tipo de cerceamento à palavra desse partido, que é o maior partido da oposição hoje no Congresso Nacional. Temos mais de 50 parlamentares, temos 4 governadores. É um prazer conversar com você, Dani, e boas-vindas ao Rafael, pelo bom trabalho jornalístico que fez ao longo da vida, agora na CNN. Estou à sua disposição para quando precisarem debater temas importantes para os destinos do país. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Fernando Haddad. Obrigado ao senador Eduardo Gomes. CNN é o canal do debate todos os dias ao longo da nossa programação, discutindo temas importantes, com gente importante para ajudar a nossa audiência a formar opinião a respeito dos assuntos mais relevantes da vida nacional.